expressões em idiomática. Explicação em Libras. Oi, tudo bem? Meu nome é Christian. Eu estudo na UFC. Você conhece o que é expressão idiomática? Vou explicar. No mundo existem diversas línguas. O inglês, o português, o francês, o espanhol, a Libras, línguas diversas. Mas eu vou explicar como interpretar a expressão idiomática em Libras. No Paraguai, tem uma língua própria, que precisa de um contexto da frase que pertence própria ao Paraguai para poder explicar. Se interpretar, substituir, se para interpretar, substituir palavra por palavra, trocar, bom, vou explicar para vocês. Exemplo. Em português, temos a língua de sinais e a língua brasileira. Se interpretar da língua portuguesa para a língua de sinais, o sentido oposto da frase, tirar água do joelho. Para como interpretar palavra por palavra, como que a pessoa usuária da língua de sinais vai entender o sentido certinho. Exemplo. Tirar água, joelho. Pode substituir palavra por palavra? Parece que a pessoa não vai entender o sentido certinho da frase. Precisa tirar água, joelho. A pessoa usuária da língua de sinais não vai entender o sentido correto da frase. Porque na expressão idiomática pertence ao português, assim como pertence à língua inglesa, ao inglês, ao Paraguai, por exemplo. Exemplo. No sentido oposto do português, tirar água do joelho. A pessoa que usa o inglês não vai conseguir entender o real sentido por palavra certinho. Como traduzir, interpretar? Precisa avisar, precisa falar para o usuário da língua de sinais o real sentido, que na verdade ele precisa ir ao banheiro. Assim a pessoa vai conseguir entender. Vamos inverter os papéis. O usuário de sinais, para interpretar para uma pessoa que usa a língua portuguesa, a frase, por exemplo, mãos leves. Como interpretar da língua de sinais para o português? O usuário do português, mãos leves, parece que ele não vai entender o real sentido da frase. Não vai entender certinho o que você está interpretando. Precisa de uma estratégia com mãos leves pertence à língua pertence à língua de sinais. É uma expressão idiomática própria da língua de sinais. Exemplo. Para substituir, precisa de uma estratégia para a pessoa entender que é uma pessoa, mãos leves, essa expressão, é uma pessoa boa em Libras. Se falar isso, a pessoa usuária da língua portuguesa vai entender o real sentido da frase. Precisa descobrir o contexto da expressão idiomática própria daquela língua. Todo no mundo, as línguas todas têm expressões idiomáticas.
precisam de estratégia para poder entender o real sentido.